saúde, animados e dispostos para mais uma aula de história, cheia de coisa legal pra gente? Então vamos lá! Se você não se lembra, espero que você se lembre, porque a gente já tem se visto bastante por aqui. Eu sou a Stephanie, sou professora de História, e hoje a gente vai continuar falando sobre a oralidade, ou seja, sobre as tradições, as histórias que são passadas através da fala, ok? A gente já entendeu isso em diversos grupos, diversos aspectos, e na nossa última aula a gente falou sobre os africanos. Falou que a oralidade é muito presente em muitas culturas africanas, certo? E entendemos um pouquinho mais sobre os griots, que são contadores de uma história com ritmo, que ajuda a ser lembrada e passam, para diversas tradições e passam para diversas gerações. E hoje eu vou precisar que você esteja aí com o seu livro de história, o livro didático, volume 2, e abra lá na página 14, porque a gente vai fazer algumas atividades juntos, naquele esquema que você já fez comigo, que é o seguinte: eu vou ler a questão, tá? Vou trazer uma reflexão para você, você vai pausar e você vai responder. Terminou de responder, volta o vídeo que a resposta vai estar aqui para eu te ajudar nisso, ok? Vamos lá, respira fundo e vamos lá. A respeito dos griots, leia este texto. No campo do Senhor Amade, os instrumentos tocam para que as espigas caiam mais alegres nos cestos. Lá está o griot com seus músicos para entoar a canção. Lembra? Griot tem a ver com ritmo, com uma música. Keita, filho do imperador, filho de Sundiata, ceifa e estende o seu braço. Os celeiros, há 3 meses, estão vazios. Turi, filho do imperador, filho de Samori, faz rolar as espigas sonoras. Ceifai-vos todos, filhos de Farabá. Depois desse campo, passai a outro, depois outro, e haverá a festa em Farabá. Como é o ritmo, como é a música, pessoal, vou ficar devendo para vocês. Já vale a minha leitura, bem bonita para vocês. Vamos entender algumas palavrinhas faladas, Aqui no lado, na página, a gente tem acesso a isso, a um mini dicionário. Então vamos lá. Sundiata e Samori, imperadores de Mali, na África. Ceifa, o ato de ceifar, ou seja, de cortar uma plantação. E Farabá, região que atualmente pertence ao país Guiné-Bissau. Então a gente já aprendeu algumas palavras novas que tem a ver com o texto, beleza? Então vamos lá. Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito da tradição oral na África, responda as questões. Em que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Plantio do trigo, colheita de milho ou plantação de mandioca? Vamos lá, vamos pensar. Vamos ler o trechinho que diz: os celeiros há 3 meses estão vazios. Turi, filho do imperador, filho de Samori, faz rolar as espigas sonoras. Espiga é de trigo? Não. Espiga é de mandioca? Não. Espiga é de milho, certo? É aquilo que a gente come, vem na espiga. Então, quer dizer uma colheita de milho. E por que o griot estava cantando? O que você imagina? Pausa e vai lá responder. Por que o griot estava cantando? Vamos pensar. Os griots já fazem isso. Contam histórias através da fala, do canto. Então, eles estavam lembrando o que aconteceu no passado e estavam encorajando as pessoas a continuarem naquela colheita, mesmo com os tempos difíceis, a terem coragem. E através daquela canção, estavam transmitindo uma história para o pessoal continuar perseverando ali na colheita. E aí tem uma pergunta, A pergunta C. Que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Essa pergunta tem a ver com o vídeo anterior, certo? Que a gente já conversou sobre isso. Então, vou te ajudar aqui a responder, Qualquer coisa não precisa pausar. Os instrumentos são o balafon, a cora e os tambores, ok? Balafon, cora e tambores. Vamos lá, para a pergunta 2. Falei que hoje a gente teria bastante perguntas juntos. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Eles são educadores, lembra que a gente viu sobre isso? Que tinham reis, imperadores, que chamavam ele para educar. Eles são poetas, são músicos, são cantores e são guardiões do conhecimento. Porque cantam, Eles são músicos, tratam essa história falada e eles acabam guardando esse conhecimento para continuar
passando de geração em geração. E aí, a perguntinha 3 vai ser o seu desafio da semana. Tá perguntando pra gente, né? Você conhece alguém que conta histórias? Pode colocar lá, Prof. Stephanie, tá aqui contando história pra você. Identifique quem é essa pessoa e explique o motivo dela contar histórias. Então você vai pensar em alguém, às vezes da tua família, pode ser até mesmo eu, vai pensar, por que ela conta histórias? No meu caso, eu conto histórias porque sou professora de história, me formei nisso, mas não precisa ser formado para contar histórias até do nosso dia a dia. Então por que os nossos avós contam histórias da vida deles, das tradições deles? Pensa nisso e faz o seu desafio, escreve lá no seu caderno, ok? A gente já entendeu que essa tradição oral está ligada aos costumes, certo? Que as pessoas vão aprender pela fala, por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas estão aprendendo, mas também por aquilo que elas participam, o que elas veem. Ou seja, danças, tricô, alguns costumes que são passados de geração em geração, tem a ver com a oralidade, tem a ver com as questões orais, mas são costumes, entram numa outra categoria, digamos assim, mas são passados de geração em geração e vão criando uma teia, uma rede de cultura, de tradições e de histórias. Agora vamos lá para a página 15, fazer a sessão Outros Olhares. Respira fundo, qualquer coisa, pausa o vídeo, vai tomar uma aguinha, lavar o rosto, tá bom? Que a gente tá fazendo atividade hoje mesmo. Vamos lá. Leia estas imagens de manifestações culturais tradicionais. Dá uma olhadinha nessas imagens. Conseguiu ver aí? Bom. A primeira é a dança do folclore russo e a segunda é teatro de sombras na Indonésia. Então tem a ver com isso que a gente falou, que são costumes, né? Que foram transmitidos também por tradições orais, mas que através do costume essas tradições também permanecem. Então não é só na oralidade, são em costumes também. Vamos ver o que tá pedindo pra gente fazer. De acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. Primeiro, teatro de sombras indonésio. Então você vai marcar lá no quadradinho embaixo do teatro de sombras indonésias o número 1. E segundo, dança folclórica russa. Lá na primeira imagem que tá mostrando as pessoas dançando, você vai marcar 2. Vamos para B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Pausa, responde e volta aqui. O que possibilita? Como que chegou essa dança folclórica? Como que chegou essa prática do teatro? Possibilita através da oralidade e daquilo que a gente aprende com a galera mais velha, certo? São tradições passadas de geração em geração. Então tem a ver com a oralidade e tradições que são passadas entre as pessoas. C, vamos lá! É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Justifique sua resposta. Sim, é aquilo que a gente falou. Além da tradição oral, que é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente conta, a gente viu que com os griots a história contada também é cantada, ou seja, tem manifestação cultural e artística do canto, da música, e também através das danças. Não só isso, de outras manifestações que acompanham a tradição oral, beleza? E aí, já para trazer um gostinho para você daquilo que a gente vai continuar aprendendo, a gente vai falar agora sobre as línguas. Por que existem diferentes línguas no mundo? Você já parou para pensar? Que aqui a gente fala uma língua, por exemplo, a gente fala português, falamos por influência de Portugal. Mas por que tem pessoas que falam inglês, espanhol ou tantas outras línguas? Francês, italiano, enfim, mandarim. Diferentes línguas que às vezes a gente não fala, não conhece, mas por que existe isso? A língua, ela vai passando por diferentes modificações. Então a gente consegue perceber que, por exemplo, o nosso português é diferente do português de Portugal. Mesmo a gente tendo sido colonizado pelos portugueses, certo? Por quê? Porque chegou aqui, a gente encontrou com os indígenas, encontrou com os africanos também, né, que vieram pra cá, escravizados. E aí começou a ocorrer uma troca de cultura. E quando várias culturas se unem, as tradições orais também vão influenciar na gramática, né? Naquilo que vai ser falado no português. Então, muitas das palavras, a gente já aprendeu isso, das palavras, expressões, gírias que a gente usa, são de outras línguas, porque somos influenciados. No dia de hoje, por exemplo, nos dias de hoje, a gente utiliza muitas
expressões dos Estados Unidos, da Inglaterra, principalmente por causa das séries, dos desenhos que a gente assiste, que vem desses lugares. Mas a gente pode pensar numa outra coisa que a gente pode pensar em coisas, por exemplo, sabe aquele carinho que você recebe na cabeça, que dá um soninho e que a gente chama de cafuné? Essa palavra é de origem africana e é da etnia Bantu, da atual região da Angola. Então a gente começa a pensar que, né, essa galera que veio pra cá, que era da etnia Bantu, trouxe pra gente e a gente se apropriou da palavra cafuné. Assim como da palavra saudades, que, né, existe no nosso português, que significa eu sentir falta de algo. Ou palavras como a rede, certo? Que antes era ini. Vocês lembram disso? A gente já estudou sobre isso. E tantas outras palavras que vão se adaptando a partir daquilo que é transmitido para as pessoas e a partir das diferentes culturas. Mas guarda essas informações aí, que nas próximas aulas a gente vai ver mais sobre isso. Até, pessoal! Tchau, tchau!